Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos falar de libido, de desejo sexual. Vamos quebrar esse tabu, vamos falar com clareza, entendimento, vamos procurar onde está esse desejo sexual. Eu sou Mila Vaz, sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Eu sou Camila Rabelo, médica ginecologista, e vamos conversar hoje sobre o nosso desejo sexual, sobre a libido feminina e toda a sua complexidade. Isso, libido é um desejo, é uma vontade, é uma resposta e ele precisa ser alimentado. É uma energia natural Exato. e variável ao longo da vida. Tá? Não tenho dúvida de que existe uma oscilação e é possível existir uma oscilação e está tudo bem. Isso, vários fatores, né, vão fazer ao longo da nossa vida, vão fazer com que esse desejo, que esse libido, ele oscile. Existem alguns fatores, né, então... Que, por definição, acho que a gente pode dizer que é muito multifatorial, né? A libido feminina é algo extremamente multifatorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo interfere nela. Não é simples, não é assim, o desejo feminino simples e simples. Não. O desejo sexual feminino, pra tá bom, passou por um monte de coisa da vida que não tem nada a ver com sexo, que precisa estar boa, para o desejo sexual ficar melhor estimulado. Isso. E é importante que a gente tenha esse conhecimento de que os múltiplos fatores interferem para que a gente consiga melhor trabalhar com todas as variáveis, para poder não ter esse prejuízo, mas também que consiga entender que a vida é muito danada de atributos e que se você não conseguir separar um pouquinho as coisas e estimular a libido diretamente, você pode perder esse equilíbrio com as demandas da vida. Isso, Porque então, não são poucas. o cansaço, o estresse, a insônia, Os boletos. tudo isso vai interferir no nosso libido, né? Os hormônios, as mulheres oscilam naturalmente os hormônios e esses hormônios também vão interferir. Algumas medicações vão interferir. Como os antidepressivos e algumas outras. Isso. Não são todos, mas alguns vão interferir. E é importante que a gente entenda que são muitos os fatores que interferem, mas que a gente tem muitas estratégias também para conseguir se manter bem, a despeito da vida corrida. Porque não há essa pessoa que não tem uma vida com múltiplas demandas, né? A gente não consegue falar de mulher moderna sem falar em múltiplas demandas. Em qualquer idade, em qualquer perfil de parceria, em qualquer situação, trabalha ou não trabalha de forma fixa. Qualquer que seja o perfil de vida dessa mulher, ela tem 1 milhão de atributos no seu dia a dia. E se ela não organiza direitinho tudo isso, isso acaba impactando cá no seu lugar de estar disponível para o exercício da sua libido. E resgatar a informação de que você pode cuidar da libido, independente do resto tudo, é o nosso... Isso, eu costumo dizer que a mulher, ela tem uma caixinha, uma caixa grande com várias caixinhas. E aqueles atributos, eles ficam todos ali, né, separados. E a gente precisa estar sempre resgatando. Então, eu preciso que todos estejam muito organizados para que minha libido, para que eu consiga estar mantendo a caixa do desejo também organizada. Lembrar que não tem normalidade, né? Como é que você explica normalmente? Qual é a libido normal? Isso é difícil. Isso é difícil. São duas situações. Assim, a pergunta é, qual seria o libido normal para a minha idade? Isso é um ponto. E outra coisa é a fala muito frequente de que, assim, as mulheres têm necessariamente uma libido menor que os homens. Isso não precisa ser uma verdade. Sim. E são 2 pontos que a gente precisa trabalhar direitinho, né? Que na verdade vem lá do autoconhecimento. O que acontece é que os homens, eles são estimulados desde sempre a pensar no sexo. Diferente da mulher. Isso a pode mulher fazer parte que pensa do dia a dia. no sexo é uma mulher que não é bem vista. É a mais danada. Né? E talvez que seja pela sociedade, vai ver lá que ela não é bem vista se ela tá pensando no sexo, né? E, na verdade, o que a gente precisa aprender... Ainda tem muito julgamento, né? Exato. Que o desejo, ele precisa ser estimulado para que ele aconteça. Porque não há exatamente, especialmente quando a gente fala de mulher, não há esse desejo espontâneo de uma forma muito, muito evidente, né? Existe o desejo espontâneo, existe mais, fases com menos, inícios de relacionamento com mais, relacionamentos duradouros com menos. Mas o desejo espontâneo é algo que vem na vida da mulher e que passa. Você não pode ficar sentada esperando o desejo espontâneo chegar para você se movimentar na direção do sexo, ou da sua sexualidade, ou de se
colocar ali à disposição daquele relacionamento. Você precisa pensar nisso. Você precisa trazer isso mais para o seu dia a dia, para sua cabeça. Eu falo, nas parcerias novas ali, de início de parceria, é tudo bem flores, né? Tá tudo funcionando. Triscou? Ligou. A mulher tá lá de pijama, de pantufa, descabelada. O homem passou, deu uma encostadinha e a coisa vai. Depois de um tempo de relacionamento, você para e pensa assim, fala, nossa, eu tava lavando o prato e às vezes era ali mesmo. E agora? Cadê esse desejo? Pra onde ele foi? Então ele passa, gente, por todo esse cansaço, por todo esse estresse, por toda a demanda da vida corrida que a gente tem, né? A gente não consegue se permitir, deixar com que ele apareça. Porque eu preciso estimular, eu vou precisar cultivar esse desejo no meu dia a dia. Para que ele consiga ter espaço na sua vida. Para ele ter espaço na vida e eu conseguir pensar no sexo. Porque se a gente deixar a vida nos levar, a vida vai nos levar e a gente vai deixando o desejo para secundário. Né? Entendendo que é uma coisa secundária dentro daquele contexto. Mas a gente precisa trazer isso para pertinho, trazer isso para perto da gente, entender que a gente, mulher, precisa se estimular, pensar sobre sexo, conversar sobre sexo, almoço de amigas, conversa de trabalho, né? Isso, na verdade. Toda situação além que você possa disso, hoje a gente livremente. Além disso, a gente hoje tem uma grande ajuda que a gente tem das redes sociais, a gente tem vários podcasts, né, que a gente consegue escutar e também aumentar. Falas apenas, né? Exato, aumentar o nosso desejo, né? Você sabia que o consumo de podcast falado de sexualidade, de erotização e tudo isso é um consumo maior pelas mulheres? Sim. É onde a gente encontra, né? Para o homem, historicamente, a gente tem aquela pornografia mais comum, aquelas revistas mais consumida, né? mais consumida. O homem vem dessa história dessa pornografia. E até um bom tempo atrás a gente não tinha nada para o público feminino, né? E hoje sim, a gente já consegue ter aí uma rede de suporte de contos eróticos. E que elas já conseguem buscar e acessar. Eu vi recentemente que praticamente 85% do consumo de redes de escuta apenas, que é só fala, é consumido pelas mulheres. E isso é muito legal, né? E aí traz 2 pontos. Um, que a mulher ela é essencialmente mais auditiva do que o homem. O homem, dentro do cenário da sexualidade, ele é mais visual. A mulher é mais auditiva. A mulher precisa mais da conversa contada no pé do ouvido. Então, esses podcasts eróticos e contos eróticos narrados. E hoje tem isso nas vozes que você bem quiser, né? Sim. Assim, dando espaço a todo tipo de relação e a todas as diferentes formas de amor e parcerias diversas. É um podcast bem inclusivo nesse sentido. E você encontra o que você quer, na tonalidade que você quer, com a pegada do que você quer, e as mulheres gostam de escutar. Aprender a fantasiar, né? Então, assim, através, gente, a gente precisa entender que fantasiar, tá lá com a parceria e pensar em outro não é traição. É fantasia, faz parte do instinto, né? Porque separar esse instinto sexual, né, é muito importante, e esse espaço também não foi dado à mulher a vida toda. Sim. O lugar da mulher ter o seu próprio instinto e entender o que ela vai fazer ali para ela se manter excitada todo o tempo daquela relação, e para ela estar ali, para ela estar feliz, e para ela estar gostando, e para ela estar curtindo. Sim. Então, ela vai ter que adotar a estratégia que ela quiser. A mulher precisa desses atributos para manter-se conectada sexualmente, para manter-se com a tensão sexual ativada. Ela precisa dos atributos. Então, a gente precisa permitir a ela as fantasias, os toys, exatamente. As brincadeiras. O que ela vai pensar não é exatamente o que importa. Importa que ela esteja ali, feliz, contente, excitada, a fim da relação, né? Mas tem tanto machismo nisso ainda, que ainda é um tema bem polêmico, né? Pois é. Então, assim, você traz um pouco desses sex toys, o quanto é importante para ela se conhecer e ela entender também, né, cultivando esse desejo e buscando esse desejo, essa vontade, não tá só à espera do que o outro pode proporcionar para ela. Sim. E propiciar que essas relações fiquem melhores e melhores na medida em que esse espaço é dado a ela dentro daquela parceria, né? Ela conseguir trazer o que para ela faz sentido. E a gente precisa conquistar esse nosso lugar. Aí a gente tem, né, como a gente trouxe, o estresse, o cansaço, a vida moderna, mas são todos fatores que a gente consegue modificar
Então, a gente precisa prestar atenção. Vão existir outros fatores, como a gente comentou, né? Das medicações, dos antidepressivos, dos anticoncepcionais. E aí, a gente precisa buscar, junto ali com o médico, que de fato atrapalha, o que é que a gente pode mudar e como a gente pode fazer. Sobre os anticoncepcionais, eu queria falar uma coisa, assim, como ginecologista mesmo, que atendo todos os dias um público de idades diversas, mas para todas as idades existe queixa de sexualidade. E é uma coisa que, assim, às vezes me preocupa, já me preocupou muito. Como uma menina dessa idade tem queixa de sexualidade, mas, assim, é totalmente incompatível, muitas vezes, na cabeça da gente. Mas hoje, a juventude vivencia sua vida sexual através da pílula. A mulher descobre o seu poder sexual e reconhece os seus inputs sexuais com pílula. Então, isso é... né? De começo, ela já começa camuflada, né? Meio camuflada. Ela não sabe exatamente quem é ela, porque ela só se reconhece com o uso da pílula. Então, ela vai até ali, porque é até onde ela vai, e ela vive a vida sexual daquele jeito. E é isso que dá lastro às descobertas de potências sexuais mais intensas para mulheres mais maduras, muitas vezes, porque elas já se livraram desse lugar da contracepção. Então, é bem importante também a gente tentar, na medida do possível, fomentar que essas meninas que sim precisam de método contraceptivo, né, busquem métodos que minimizem o impacto sobre a sua resposta sexual. Porque senão elas crescerão e descobrirão e exercerão a sua sexualidade durante anos sem o pleno exercício. Sim. Sem o pleno controle da situação, né, no sentido de prazer. Então, esse é um ponto bem bacana sobre o anticoncepcional. Porque é bem inevitável, né? As meninas jovens e sexualmente ativas não tem para onde correr, vai ter que usar. Mas vamos ter que selecionar isso melhor para dar mais qualidade de vida sexual a essas meninas. Né? Então, a gente deixa aqui, né? Esse alerta desse desejo sexual, pra gente não deixar ele morrer, pra gente entender que ele existe, que ele não tem que ser menor do que o desejo sexual de ninguém, nem comparado com o desejo sexual masculino. Sim. Que ele tem que ser olhado, que ele tem que ser cuidado, né? E que a gente precisa se reconhecer para isso. Que a masturbação é bem-vinda, que é um principal caminho para que a gente se conheça e para que a gente alimente esse desejo e esse libido. Eu ia te perguntar uma coisa sobre libido, que não é só relacionada à vontade de fazer sexo. Como é que você pensa sobre isso? É um mito ou é verdade? A libido é o desejo por tudo, né? É o desejo pela vida, por conhecer, por viver, né? Então, assim, a prática de atividade física vai nos ajudar. É a vontade de viver como um todo. Então, assim, é uma energia. Uma energia, exato. Que gera um desejo, e esse desejo é muito além do sexual. E se conversam, né? O desejo de viver uma vida, o desejo de intensidade em outros cenários, conflui com o desejo sexual. Isso. Assim como, muitas vezes, uma vida mais ativa fisicamente e um autocuidado mais bem desenhado. É quando você olha pra você, né? E se cuida da sua alimentação, dos seus desejos de vida. Quando você vai fazer seu exercício físico e você foca e você tem uma meta, tudo isso tá voltando pra você como cuidado pessoal, como autocuidado e como espaço de vivenciar os seus desejos. E aí isso cai lá de bandeja, convidando o desejo sexual para participar dessa dança, né? Então é bem importante que a mulher se olhe como um todo, se cuide como um todo, tenha prazer em muitas coisas na sua vida, porque esse prazer no entorno do viver, sobre todas as coisas, no sair com as amigas para conversar, não ter uma noite bacana com a parceria, qualquer que seja o seu prazer, o momento de prazer com seus filhos, tudo que lhe gera prazer, lhe permite o espaço de desejo. Sim. Que volta para a libido e melhora a sexualidade, e é um pacote, né? E é uma das caixinhas que Mila falou há pouco. Isso que a gente precisa deixar ali toda organizada para que ela funcione. E outra coisa que me surge é a coisa da sensualidade, assim, né? Esse incentivo, esse autocuidar-se perpassa também por um espaço de resgatar consigo mesma uma sensualidade da sua maneira, no que você enxerga como sendo sensual, atrativo, legal, mas você precisa buscar nisso, focar nisso para começar o seu cérebro a processar. Que deixa essa energia
rodar, né? Funcionar. Começar a funcionar e começar a lhe propiciar estar disponível, estar pronta, estar aberta a uma relação. Porque a mulher precisa desse lugar, de ser estimulada meio que aos poucos e nas entrelinhas, antes do sexo em si. Sim. A mulher não encostou, ligou. Né? Não é encostou, desejou, transou. Isso é o homem. A mulher não é dessa forma. A mulher precisa desse incentivar nas entrelinhas, nas coisas do dia a dia. E ela pode receber isso da sua parceria, assim, acolher esse cultivar que a parceria está propondo a ela, como ela pode fazer isso por si mesma. Ela pode antecipar o seu jantar, a sua saída com a parceria. Ela pode já pensar o que ela vai vestir, que lingerie que ela vai usar, que roupa que ela vai colocar. Ela já está ali se permitindo. Isso facilita a resposta sexual na hora H. Isso, pensando também que dentro desse desejo é importante que a gente esteja com uma parceria e um relacionamento saudável. Sim. Né? Que a gente não vai conseguir resgatar esse desejo, fazer com que ele surja esse desejo, se é uma parceria que já foi, né? Se eu não admiro, se eu não tenho mais conexão. Exatamente. Então, eu preciso estar, a minha parceria precisa estar ali bacana acontecendo. E com boa comunicação. Exato. É algo que a gente sempre traz, né? Boa comunicação, sempre falar o que pensa, trazer o que quer, dizer que não gostou, que achou bom, que não achou bom. Sobre todas as coisas, não só sobre a parte sexual, mas sobre todas as coisas que um fez ao outro. Porque se você vai guardando uma rusguinha, vai minando. Isso vai minar e vai interferir na hora da sua resposta sexual, que é dependente de 1 milhão de fatores, a gente sabe que é verdade. Mas a gente tem como se ajudar. E deixar isso caminhar de uma forma mais fluida. E o que a gente vai deixar de recadinho para elas, Mila? Não deixar esse desejo morrer. Não deixar essa chama apagar. Alimentar esse desejo. É isso que a gente quer, que vocês se conheçam, que vocês se empoderem e que vocês busquem. É possível a gente buscar e a gente resgatar esse desejo. Não é errado o desejo feminino, não é errado ter essa libido. É importante que ela exista, né? Eu acho que tem uma história de um diário do desejo que a gente pode tentar deixar para elas pensarem. Assim, tenta anotar, registrar coisas que lhe geraram profunda satisfação e coisas que não lhe geraram, para você ir reconhecendo, né, quais podem ser os seus aliados numa situação em que você está mirando o resgate ali daquela noite, daquele empoderamento, daquela coisa. Reconhecer o que elimina suas energias e o que lhe projeta nas suas energias de uma forma mais positiva vai facilitar a sua conexão com os seus projetos vinculados à sexualidade. Acho que pode ser uma dica. A dica das Milas. Das Milas para você. E aí fica aqui com a gente, que em breve a gente tem mais novidade, mais bate-papo legal. Até a próxima.